Irmãos, vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero convidar os amados a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Leremos versículos 7, 8 e 9. Nos diz a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Amém? Talvez alguns irmãos acham uma diferença na leitura da palavra. Nós estamos lendo na nova tradução na linguagem de hoje, uma versão bem atualizada, bem fácil de se entender. E nós aqui na nossa igreja optamos mais por essa versão até para a compreensão da palavra. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nosso coração está feliz, meu Senhor, porque aqui estamos reunidos com esses irmãos para louvar o teu nome, para bendizer o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Que tu venhas, Pai, nesta noite falar aos nossos corações, para que nós possamos ouvir a tua voz e cada dia, Senhor, crescermos na tua presença e vivermos a tua presença, Senhor, vivermos a tua verdade, momentos após momentos. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Com relação à palavra de Deus, todas as vezes que nós olhamos para o Senhor, todas as vezes que nós olhamos para Deus, o Eterno se revela a nós. É maravilhoso quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, porque quando nós depositamos a nossa esperança em Deus, Ele vem sobre a nossa vida, nos abraça, nos enche o coração de prazer, de alegria, enche a nossa vida de satisfação, irmãos, porque esse é o agir de Deus, essa é a vontade do Senhor sobre cada um de nossas vidas. E quando nós, amados, olhamos para o Pai eterno, olhamos para o Todo-Poderoso, nós vamos fazer uma comparação do nosso dia de hoje com o ontem. Como é que estamos vivendo hoje com relação ao ontem? Como é a nossa nova vida com Cristo Jesus? Se temos realmente novidade na nossa existência, se temos realmente uma nova vida, porque aqueles que amam a Cristo Jesus, estes são novas criaturas, são vidas restauradas, renovadas, vidas que foram refeitas, reconstruídas, vidas que foram quebradas, jogadas no chão. Sobre a rocha verdadeira, Cristo Jesus foi reconstruída, foi construída uma nova existência. Assim, irmãos, é a vida, é a nossa vida, é assim que o Senhor faz com a gente, e é por isso, queridos, que nós precisamos cada dia mais olhar para o Senhor, confiar no Senhor, esperar em Deus, povo amado. Precisamos esperar em Deus, porque Deus é aquele que nos ampara, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos leva, é aquele que nos traz, Deus é aquele que faz coisas maravilhosas continuamente na nossa existência. Mas o interessante, queridos, que para que o agir do Senhor seja uma verdade na nossa vida, para que o agir do Senhor seja uma verdade na nossa existência, nós precisamos querer Deus. Precisamos querer Deus, irmãos. Eu preciso ansiar pelo Senhor. Eu preciso estar faminto por Deus. Eu preciso ter fome de Deus no meu coração, porque quando eu tenho fome do Senhor, eu vou buscar alimentar-me dele. Eu vou buscar encher-me com aquilo que é lá dos céus. E quando eu encho a minha vida com aquilo que é lá dos céus, eu terei, irmãos, a alegria verdadeira no coração, a paz verdadeira do Senhor dentro do nosso coração. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando ao povo de Filipos nesse texto. Ele diz:
No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Paulo referia-se à sua situação de religioso, ele referia-se ao seu passado, ele referia-se à sua vida, a vida que ele tinha antes de ser tocado, de conhecer, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele olhou, irmãos, para o seu passado e diz: hoje eu sou liberto, hoje eu sou liberto, hoje eu sou uma nova pessoa. Eu sou liberto da religiosidade, porque o Senhor quebrou as cadeias da religiosidade na minha vida. O Senhor quebrou as prisões que eu tinha no meu coração. Eu sou liberto dos meus costumes. Eu sou liberto da minha tristeza. Eu sou liberto da minha depressão. Eu sou liberto de tudo aquilo que me afastava ou que me fazia andar por caminhos errados. O apóstolo Paulo, ele diz: eu sou liberto. Eu sou liberto destas coisas. Hoje eu me considero uma nova criatura. E do passado, ele dizia que não tinha nenhum valor para ele. O passado não tinha nenhum valor para o apóstolo Paulo. Irmãos, a nossa vida com Cristo Jesus precisa ser desta forma. Eu preciso aceitar Jesus. E quando eu aceito Jesus Cristo, eu tenho que tomar a decisão, uma decisão muito segura, uma decisão firme de abandonar o meu passado, de jogar fora o meu passado, de considerar como sem valor o meu passado, buscar uma novidade de vida, uma nova realidade para a minha existência. Deus quer fazer isso na vida de cada um, mas eu quero e eu preciso dar um passo. Cada um desses que estão aqui presentes, se quiserem conhecer o Senhor, experimentar de Deus, precisam considerar o seu passado como sem nenhum valor. Abandonar o seu passado, pegá-lo e jogá-lo na lata de lixo e reconstruir e recomeçar a sua vida sobre o alicerce que é Cristo Jesus. E muitas vezes, amados, nós temos visto que as pessoas não conseguem alegria com o Senhor, não conseguem prazer com Deus, exatamente por isso, porque não conseguiram jogar o passado fora, não conseguiram jogar o seu passado fora. Dão um valor demasiado ao seu passado, um valor grande demais, Tipo assim, eu quero Jesus porque eu sei que Jesus é a solução, mas eu não consigo deixar as minhas paixões de ontem, as minhas paixões de antigamente, eu não consigo deixar aquilo que é errado, aquilo que é pecado. Eu quero Jesus, eu sei que Jesus é tudo, mas eu não consigo deixar o meu passado. O apóstolo Paulo, ele não encarou dessa forma. O dia que ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, ele olhou para o seu passado e diz: não serve mais para mim, não serve mais para mim, as minhas velhas práticas não servem mais para mim, os meus velhos costumes não servem mais para mim, porque hoje eu sou uma nova criatura. Amém, povo dos céus? E nós precisamos ser novas criaturas. É preciso conhecer a Cristo. É preciso conhecer o que tem valor, irmãos. Nós precisamos cada dia mais firmar na presença do Senhor. Eu só posso crescer com Cristo a partir do momento que eu busco o Senhor. Eu preciso buscar Deus, eu preciso incansavelmente buscar o Senhor, correr atrás de Deus, amados. Eu preciso correr atrás do Senhor. Eu não posso ficar parado, mas a minha busca pelo Senhor, ela precisa ser contínua, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser forte. Eu tenho que colocar pressão na minha busca, eu tenho que correr atrás do Senhor, eu tenho que buscar Deus, porque se eu não buscar Deus, amados, a situação fica difícil para mim, porque não terei comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso e a minha vida de cristão será um caos, será uma tristeza, será uma decepção e eu acabarei me afastando da presença do Eterno. É por isso, irmãos, que muitos não ficam na presença do Senhor.
até vão à igreja, tornam-se membro de uma igreja, mas não conseguem firmar-se no Senhor, sabe por quê? Porque não buscam a Deus, não buscam ao Senhor de fato, não buscam ao Senhor de fato. Querem receber a marmita nas mãos, mas não querem fazer a sua própria comida. Tipo assim, eu quero receber nas mãos, mas eu não quero fazer nada. Eu quero receber, mas não quero fazer nada. E não funciona dessa forma, porque se eu não fizer por onde, se eu não correr atrás do Senhor, eu não vou conseguir manter-me santo, manter-me puro e manter-me cheio do Espírito de Deus. Amados, eu preciso ansiar por Cristo. Eu preciso desejar ardentemente Cristo na minha vida. Eu preciso estar com o coração faminto, com fome de Deus. Eu preciso querer alimentar-me do Senhor. Aqueles que são de Cristo, irmãos, aqueles que são de Cristo, dão valor àquilo que é de Cristo. Aqueles que são de Cristo, queridos, esses não andam mais no pecado, não andam mais na prática do erro. Deixaram isso no passado, já não dão mais valor a estas práticas, mas vivem uma nova realidade. E só é possível, vale ressaltar, só é possível abraçar o Senhor e chamá-lo de Deus, de Todo-Poderoso, de Pai, quando nós abrimos mão de tudo quanto é nosso, para que a glória do Senhor se manifeste poderosamente na nossa existência. O apóstolo Paulo já fazia essa afirmação. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: comparado com aquilo que tem muito valor, isto é, conhecer completamente Cristo, Jesus, o meu Senhor. Comparado com aquilo que tem muito valor, o apóstolo Paulo comparava Jesus com aquilo que era de muito valor, com aquilo que era precioso. Essa era a comparação que o apóstolo Paulo fazia com relação a Cristo Jesus, e ele queria cada dia mais estar próximo ao Todo-Poderoso, estar próximo. Ele ansiava, ele buscava, ele entregou, ele vivia, e ele era cheio do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos também viver dessa forma, irmãos, viver Jesus Cristo, viver o Senhor, nos enchermos com o Todo-Poderoso, nos enchermos, olharmos para o Senhor Jesus e compararmos Cristo com aquilo que tem valor, com aquilo que tem valor. Você já notou, amados, que muitos que se dizem servos do Senhor não vivem Cristo Jesus como se fosse de valor? Não dão valor verdadeiramente a Jesus? Há tantas coisas que são mais importantes, há tantas coisas que são mais valorosas do que Cristo. Já notou isso, irmãos? É porque ainda não abriram os seus corações de fato para o Senhor, de verdade para Deus, e vivem, ansiando sim, mas pelas coisas do mundo. Mas aqueles que são do Senhor, esses buscam, esses vivem, esses se deixam encher pelo Espírito de Deus, porque são novas criaturas, lavadas, purificadas no sangue do Senhor. Amém, povo dos céus? E assim é a nossa vida, amados. É desta forma que nós precisamos viver, lavados e purificados no sangue do Senhor. Outro fato interessante daqueles que são de Deus é que quando nós abraçamos a Cristo Jesus, amados, como Senhor e Salvador, a partir do momento que eu abraço Jesus, que eu declaro: olha, Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, eu quero Te servir, eu quero ser uma nova criatura contigo, acontece algo interessante. A nossa vida transforma-se em apenas uma vida com Cristo Jesus. Há uma fusão, irmãos, há uma fusão, uma união profunda. A minha vida não é mais a minha vida. Os meus pensamentos não são mais os meus pensamentos. As minhas ações não são mais as minhas ações. O meu querer não é mais o meu desejo, porque tudo que está em mim representará Cristo Jesus, representará a vontade do Senhor. Essa união que eu tenho com Cristo, amados, enche o meu coração com o desejo de servir o Senhor com todo o meu ser. E é por isso também que muitos não conseguem ficar de pé na presença do Senhor,
que muitos não conseguem andar com o Todo-Poderoso, porque não tornaram-se um com Cristo, não uniram-se com o Senhor, as suas vidas não estão verdadeiramente unidas com o Todo-Poderoso. E quando nós estamos vivendo de forma diferente, outros objetivos, outros princípios, o Espírito de Deus não habita dentro do nosso coração, não habita dentro do nosso ser, amados. E quando o Espírito Santo não habita dentro do nosso coração, como é que nós poderemos agradar ao Senhor? Como é que poderemos viver Deus? Como é que poderemos ser do Senhor, povo? Não é possível, amados. Nós precisamos entender que o plano do Senhor para a nossa existência é nos transformar em novas criaturas, transformar-nos em novas criaturas. O apóstolo Paulo, ele entendeu esta verdade, e quando ele escreveu à igreja de Filipos, aos filipenses, ele diz: eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Você sabe o que foi que o apóstolo Paulo jogou fora? Ele jogou tudo aquilo que era considerado como importante na sua existência. Os seus sonhos, os seus objetivos, a sua vida, os seus bens, enfim, ele se desfez de tudo aquilo que de uma forma ou outra poderia atrapalhar a sua comunhão com o Senhor. Ele jogou fora, irmãos, ele desfez-se dessas coisas porque ele sabia que o mais importante era fazer a vontade do Senhor. O mais importante era estar unido com o Todo-Poderoso. A união precisava ser uma verdade no seu dia a dia. Ele precisava estar dentro do plano de Deus, dentro da vontade do Senhor. E nós só podemos viver a vontade do Senhor quando nós estamos em obediência aos princípios. Quando nós vivemos em obediência aos princípios do Senhor, quando eu coloco dentro do meu coração a palavra de Deus, a verdade do Senhor, e por esta palavra e por esta verdade eu desenvolvo a minha existência, assim eu agrado a Deus, assim eu consigo comunhão com Deus. Se não for dessa forma, é perder tempo. Se não for dessa forma, é ilusão. Se não for assim, é perder tempo, gente. É perder tempo, porque o Senhor não quer que a nossa vida, o Senhor não quer que a nossa vida seja segundo este mundo, mas o Senhor quer que nós estejamos dentro da sua vontade, e a vontade do Senhor nos afasta do pecado, a vontade do Senhor nos afasta dos desejos dessa terra, a vontade do Senhor nos afasta daquilo que não é dos céus. E quando nós não conhecemos verdadeiramente ao Senhor e não temos interesse em conhecer a Deus, nós precisamos ter interesse em conhecer o Senhor. Precisamos buscar esse conhecimento. Mas quando nós não o conhecemos, a nossa vida é superficial, a nossa comunhão com Deus é parcial, nós teremos um problema sério, irmãos, porque não teremos alegria com Deus, não teremos prazer com o Senhor, não teremos prazer em viver Deus. As coisas do Senhor tornam-se um fardo pesado na nossa existência. Nós olhamos para esse mundo aí fora, olhamos para os costumes desse povo aí fora, olhamos para o pecado e ficamos com vontade de estar lá, vivendo as mesmas realidades, vivendo as mesmas coisas que eles estão vivendo. E isto, irmãos, é porque nós não estamos dentro do plano do Senhor. Eu preciso colocar a minha vida em linha com o Senhor, em obediência àquilo que Deus quer, e quando assim eu vivo inteiramente, integralmente à vontade do Senhor, o nosso coração é tomado por uma alegria, o nosso coração é tomado pelo Espírito Santo, o Espírito da alegria, o óleo da alegria é derramado sobre as nossas cabeças, aleluias, glórias ao nome santo de Deus, aleluias. E quando o óleo do Senhor é derramado sobre nossas cabeças, irmãos, nós vamos ter uma visão dos céus, uma visão dos céus. Viveremos os céus aqui nessa terra.
Teremos o prazer dos céus aqui nessa terra, porque seremos cidadãos do reino de Deus, cidadãos do reino do Senhor, lavados, purificados, e teremos a mesma mente do Eterno, e viveremos aqui mesmo com dificuldades, com os problemas, com as adversidades do dia a dia, mas viveremos uma vida feliz, uma vida em comunhão com o Todo-Poderoso. É preciso, irmãos, é preciso abraçar Jesus Cristo de fato e de verdade. É preciso abraçar Jesus, amados, como Senhor, como Salvador. Eu preciso querer Jesus na minha existência. Como, irmãos, eu desejo o alimento. Eu preciso ter o mesmo desejo, a mesma fome por Cristo Jesus, como se eu tivesse ficado 24 horas sem nada comer. Depois de 24 horas sem nada comer, você come até pedra com ketchup, até pedra com açúcar, porque dá uma fome muito brava, não é verdade? Dá uma fome, amados. Assim precisa ser a fome por Cristo Jesus. Assim precisa ser a nossa fome por Cristo, amados. Precisamos estar famintos de Cristo Jesus e buscarmos essa alimentação no Senhor. Nós precisamos ter prazer em nos alimentarmos de Cristo. Precisamos ter prazer em nos alimentarmos do Senhor, povo dos céus. Precisamos ter prazer em cada dia mais estar na presença de Cristo Jesus, unido com Ele, unido com o Todo-Poderoso. Diz Paulo, eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. A fim de ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Irmãos, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e não paramos para meditar um pouco mais profundamente. Achamos que o apóstolo Paulo viveu essa realidade porque ele tinha que viver, muitas vezes achamos assim. Ele viveu isso porque tinha que viver. Lemos a respeito de outros e concluímos que eles tinham que viver daquela forma. Mas eu quero afirmar para vocês, amados, que o apóstolo Paulo viveu um dia após o outro. Ele viveu um dia após o outro, uma semana após outra semana, um mês após outro mês, um ano após outro ano. Ele não sabia aquilo que estava reservado para ele, mas ele, pela fé, mesmo em meio às dificuldades, e olha que ele teve muitas dificuldades, ele se alegrava no Senhor, porque ele sabia que o seu coração estava ancorado na rocha verdadeira. O seu coração estava firmado na rocha que era Cristo Jesus, e era assim que ele vivia. Só que nós temos uma ideia. Tudo bem, para Paulo foi fácil. Foi fácil nada, amados. Não foi fácil, mas ele amou o Senhor. Ele amou o Senhor. E muitas vezes o que falta em nossos corações é este amor para com o Todo-Poderoso. Nós somos, amados, falhos diante do Senhor. Qualquer coisa nos afasta de Deus. Se chove, nós reclamamos do Senhor e nos afastamos dele. Se um amigo chega, nós nos afastamos do Senhor e nos damos ao pecado. Enfim, nós somos pessoas volúveis, levados facilmente para o pecado. Nós não podemos ser dessa forma, amados. Nós precisamos ser persistentes na presença do Senhor. Precisamos persistir na presença do Senhor, meus irmãos. Precisamos persistir, lutar, porque o diabo está ao nosso redor, e assim nos diz a Bíblia, e o diabo está ao nosso redor, tentando jogar você no buraco, tentando jogar você no pecado, porque ele quer destruir a tua vida. Satanás quer destruir a tua vida. É preciso estarmos atentos a esta realidade e lutarmos contra o mal, lutarmos contra o pecado, lutarmos contra a nossa carne, contra a nossa vontade. Mas quando nós estamos verdadeiramente unidos com Cristo, quando nós abraçamos a Cristo Jesus e edificamos a nossa vida sobre a rocha verdadeira, nós somos aceitos pelo Senhor, queridos. O Senhor está de braços abertos para nos aceitar. O Senhor deseja que nós nos acheguemos a Ele. O Senhor quer nos receber na sua presença. O Senhor quer que estejamos com Ele, amados.
O Senhor deseja, queridos, que nós estejamos pela fé diante do seu trono. E assim foi o entendimento do apóstolo Paulo, e ele afirma: pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. É por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. É pela fé que nós andamos, é pela fé que nós seguimos, é pela fé que nós nos movemos, é pela fé que nós dizemos não para o pecado, é pela fé que nós fechamos a porta da nossa vida para Satanás, é pela fé que nós arrancamos o pecado do nosso coração, é pela fé que nós nos arrependemos, é pela fé que confessamos o pecado, é pela fé que vivemos a nova vida. É pela fé que lemos a Bíblia, é pela fé que amamos o Senhor, é pela fé que estamos aqui reunidos, é pela fé que buscamos a presença do Senhor. E também, irmãos, é pela fé que pregamos a palavra, é pela fé que testemunhamos de Cristo, é pela fé que vemos os milagres, é pela fé que vemos o mover do Senhor, é pela fé que vemos e contemplamos o agir poderoso do Senhor na nossa existência, é pela fé, irmãos, que nós resistimos dia após dia, resistimos às dificuldades, resistimos os males, resistimos aquilo que o diabo coloca diante de nós, para nos derrubar, para nos fazer tropeçar, para nos jogar no chão, mas é pela fé, a fé que o Senhor é conosco, a fé que o Senhor é conosco, que somos habitação, que somos templo do Espírito Santo, é por esta fé que nós marchamos, é por essa fé que nós seguimos, é por essa fé que nós honramos o Senhor, que nós honramos o Todo-Poderoso. É por essa fé, irmãos, que nós vivemos uma nova realidade, a realidade de colocar Cristo Jesus no centro da nossa existência e mortificarmos a carne e falarmos para os nossos desejos, para as nossas vontades, que libertos somos em Cristo Jesus, libertos somos em Cristo Jesus, libertos do pecado, libertos da religiosidade, libertos daquilo que antes tinha lugar na minha existência, porque hoje o nosso prazer, a nossa alegria, aquilo que tem valor é buscar o Senhor. Nós ansiamos pela presença de Deus e quando nós buscamos o Senhor, entregamos o nosso coração para o Todo-Poderoso, algo maravilhoso acontece dentro da nossa existência. Somos feitos um em Cristo Jesus. A Bíblia diz que somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Amados, somos um em Cristo Jesus. Você já parou para analisar um pouco os teus atos e ações? Você já parou para refletir? Se somos um em Cristo Jesus, como é que posso viver no pecado? Se somos um em Cristo Jesus, como é que eu posso viver ainda esse mundo, povo dos céus? Como posso andar no pecado, irmãos? Se eu sou um com Cristo Jesus, eu tenho cada vez mais de agir semelhante a Jesus. Agir semelhantemente a Jesus. Os meus passos precisam refletir a glória de Cristo, amados. Refletir a presença do Senhor na nossa vida. É isso que o Senhor quer para mim, é isso que Deus quer para você, a você que nos ouve pela internet, é isso que Deus quer para a tua vida também. Tu precisas viver unido com o Senhor, e aqueles que vivem unidos com o Senhor, é uma vida de obediência aos seus princípios, é uma vida alegre, feliz, cheia do Espírito Santo, e essa pessoa tem uma visão do céu e vive o reino de Deus no seu dia a dia. E esse coração é cheio de fé. E é cheio de fé. É pela fé que nós passamos pelas tormentas, pelas dificuldades, pelos problemas. É pela fé, amados, que nós nos movemos. É pela fé que persistimos. É pela fé que andamos. Precisamos crer. Precisamos confiar. Precisamos viver. Precisamos ser de fato de Jesus. Porque o Senhor não te quer parcialmente, mas o Senhor te quer numa totalidade.
O Senhor te quer um todo, amado, um todo, minha irmã. Deus te quer por completo, para que Ele possa te usar, como usou esse homem, como usou o apóstolo Paulo. Deus quer te usar semelhante, de forma semelhante. Deus quer te usar e fazê-lo também um pregador das santas e sagradas escrituras. Olhemos, portanto, para o Senhor, venhamos a declarar ao Todo-Poderoso que a nossa vida é dele, que a nossa existência é dele, que o nosso prazer e a nossa alegria reside em satisfazer a vontade do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Diz o apóstolo Paulo: no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Amém, povo amado? Venhamos nós a entregar a nossa vida para o Todo-Poderoso e falar para o Senhor: aqui está a minha vida, Jesus. Aqui está a minha vida, Senhor. Faça no meu ser aquilo que tu queres, porque eu quero ter prazer, eu quero ter alegria em estar contigo e viver as tuas verdades. Amém? Que Deus abençoe os amados. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Nós te bendizemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua palavra proferida, Senhor. Que seja uma palavra de despertamento para os corações. Que nós possamos ter, Senhor Deus, o coração aberto para Ti, Senhor Jesus. Jogarmos fora o nosso passado, jogar fora o pecado, Senhor. Para que sejamos aceitos por Ti e assim possamos viver a Tua verdade no nosso dia a dia. Senhor Deus, aqui está a nossa vida, Pai. Faça o Teu querer na nossa existência. Faça o Teu querer na nossa alma. Esse é o nosso desejo, Senhor. E que nessa noite, Pai, Tu atendas a oração de cada um desses que faz. Oh Deus, atende a oração de cada um desses, para que a Tua glória se manifeste sobre as suas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 383. Vivos, vivos.